Eu acho que agora deu certo. Pessoal, boa noite. Boa noite, o meu nome é Karina de França Silva Vale. A gente está indo para a nossa 10ª aula de Sociologia. Que bom que vocês estão aqui. A aula de hoje foi preparada com muito carinho e, na verdade, eu tive muito cuidado ao escolher esse tema, porque a minha grande preocupação é justamente escolher um tema que dialogue com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, e que também dialogue com essa questão da sociologia, que é a nossa disciplina, que dialogue com a nossa sociedade contemporânea, tá? Então, eu vou colocar aqui os slides que eu preparei para vocês. Vocês estão vendo, pessoal? Eu peço a gentileza de vocês falarem para mim, porque agora eu não tenho mais acesso ao chat. Vocês estão visualizando? Vocês podem confirmar para mim, por favor? Ótimo, então. Certo, perfeito, muito obrigada. Então vamos lá, pessoal, com a aula de hoje. Então, a uberização do Brasil, a uberização do trabalho no Brasil, tá? Então, eu não vou seguir uma sequência lógica nos slides. De repente, eu vou pular para um slide que esteja lá adiante, mas essa é a intenção de apresentar não uma lógica linear dessa ideia de uberização, mas fazer alguns links, fazer algumas pontes com acontecimentos que marcaram a nossa sociedade brasileira, porque a uberização não foi um fenômeno que surgiu do nada e se instalou no Brasil. A uberização do trabalho no Brasil só foi possível porque ela encontrou esse fenômeno, ele encontrou um terreno fértil para sua proliferação. Tá? Então a gente não pode ser ingênuo em pensar que foi apenas uma tendência global, uma tendência mundial. O Brasil, na verdade, por ser um país fortemente marcado por desigualdades, ele é um terreno muito fértil para essa questão da uberização do trabalho, tá? Então, lembrando, pessoal, no chat eu coloquei a lista de presença e também um hiperlink com textos que foram base para a construção dessa aula, tá? Então, eu coloco aqui para vocês, por favor, utilizem o microfone, vocês podem colaborar, vocês podem contribuir a qualquer momento. Alguém gostaria de comentar, lembrando que aqui não tem certo nem errado, o que é uberização? Essa palavra ela vem de alguma outra coisa? Para vocês, o que significa esse termo, uberização? Alguém gostaria de arriscar? Alguém gostaria de colaborar? Lembrando que é necessário falar porque eu não estou vendo mais o chat. Alguém gostaria de comentar o que é uberização? Eu trouxe até umas imagens aqui, vocês sabem que eu adoro imagens, para ver se ajuda vocês nessa perguntinha. Talvez essas imagens possam facilitar aí um comentário, a construção de um comentário que seria essa uberização. Alguém gostaria de se arriscar? Não? Não se sentem confortáveis? Eu posso seguir? Preciso dessa autorização de vocês. Posso seguir? Hein? Pode falar, querida. Tá bom. Quem falou aí? A Suelen, a Fê, quem que foi? Oi, Fê. Então tá bom, eu vou prosseguir.
Então, quando a gente fala nesse termo, né, uberização, o que vem na cabeça da gente? A Uber, né? Aquela empresa de transporte, né, que tem aí muitas pessoas, né, vinculadas a ela, trabalhando para ela, não necessariamente ganhando muito, porque quem está, né, multimilionária é a Uber, não necessariamente as pessoas que se utilizam dessa marca para transportar pessoas, né? Então, a uberização foi um termo criado a partir dessa empresa de transporte Uber, né, para justamente nomear esse tipo de trabalho que é vinculado a aplicativos, né? São trabalhos que dependem aí da tecnologia da informação para ele ser realizado. Então, são profissionais que se vinculam a esses aplicativos para prestar algum tipo de serviço, tá? Mas ao prestar esse tipo de serviço, esses profissionais, eles não estão protegidos como os profissionais que têm a carteira assinada, né, o registro em carteira, né, como os profissionais que seguem a CLT, né, que tem todos os seus direitos garantidos por lei. Né, a uberização ela acarreta um outro tipo de movimento e condições para se trabalhar. Então, eu coloquei aqui para vocês, pessoal, já já vai cair esse slide aí na tela de vocês. A Tabata Berg é uma socióloga que eu gosto bastante, e ela está presente nesse link que eu coloquei para vocês, está num texto da Brasil de Fato. A Tabata, ela coloca muito bem, ela consegue traduzir em palavras muito fáceis o que seria essa uberização, tá? Então, a uberização, assim como a terceirização, assim como a precarização do trabalho, né? A uberização, essa coisa forte, né, que se materializou nos profissionais que prestam serviço para a Uber, mas não só para a Uber, mas assim como todas as empresas que trabalham por meio de aplicativo, né? Esse fenômeno ele veio de fato proporcionar um desmonte às leis trabalhistas. E a Berg, ela foi muito feliz quando ela coloca o seguinte: a gente tem um desmonte progressivo da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, com propostas de reformas trabalhistas cada vez mais duras. Essa é a realidade para os trabalhadores em todo o mundo, mas é ainda mais perverso nesse contexto, com um contingente significativo de trabalhadores que nunca, nem sequer experimentaram direitos sociais e direitos trabalhistas. Aponta, né, a Tabata Berg, que é uma pesquisadora lá da Unicamp, Campinas, São Paulo. Então, assim, é muito interessante porque ela deixa muito claro, né, nessa exposição que nós no Brasil a gente já vive um contexto de desigualdade social. Então, como eu falei anteriormente para você, esse cenário da uberização ele encontrou um campo muito fértil em terras brasileiras, porque a gente já está nesse contexto de desigualdade. Então, proporcionar aos trabalhadores a não garantia de direitos, né, é justamente normalizar, é você naturalizar essa desigualdade. Então, a uberização meio que vem para carimbar o Brasil, né, com o carimbo da desigualdade. E como ela bem coloca aqui, por vezes os profissionais que se valem desses aplicativos para trabalhar, para prestar algum tipo de serviço, sequer eles já foram trabalhadores que tiveram seus direitos garantidos via carteira de trabalho. Então, muitas das pessoas que prestam serviço para o Uber,
nunca tiveram carteira assinada, nunca experimentaram a sensação, nunca tiveram a experiência, nunca viveram resguardados por garantias que são proporcionadas pela CLT. Então, é uma realidade muito dura você ser um profissional que você trabalha muitas horas por dia, em condições precárias, não tendo a condição de sequer parar para se alimentar, você não tem condições de utilizar um banheiro e você ainda sequer ter uma ferramenta de trabalho que é disponibilizada por essa empresa que mais lucra com o seu serviço, né? É importante citar que a Uber ela é uma das maiores, se não for a maior empresa de transporte no planeta, mas ela sequer tem um carro. A pessoa que quer trabalhar de certa forma vinculado ao aplicativo Uber, ela tem que trabalhar com o seu próprio carro, né? Ela tem que trabalhar com o seu próprio carro ou alugar de alguém, de alguma outra empresa. A Uber não fornece o carro para o trabalhador trabalhar. E outra coisa, voltando à foto, né, a gente não fala apenas da Uber, mas a gente fala de outros aplicativos, como por exemplo o iFood. O que me comove bastante na cidade é ver os entregadores com bicicleta, né? Claro que os motorizados, os motociclistas também me comovem, mas os profissionais que se utilizam de bicicleta me comovem mais, né? Porque é um esforço, né? O que dá potência para a bicicleta se movimentar é o próprio corpo, né? Então é um contexto bem neoliberal, né? As pessoas no neoliberalismo, toda essa violência, toda essa crueldade, as condições precárias no trabalho, elas incidem no corpo. Eu acredito que alguém que trabalha vinculado a esse tipo de aplicativo e que tem o seu corpo exposto todos os dias, à chuva, ao sol intenso, ao frio, né, quando tem pouco tempo para descansar, eu não sei se tem condições de dormir, acho que a pessoa cai aos frangalhos na cama, porque o seu corpo ele é desgastado, né? E isso explica muito os nossos tempos de neoliberalismo, né? A dor incide no corpo, o nosso corpo ele é muito exposto nesse contexto social. E logo acima nesse slide, não tem como não ler essa charge que mostra bastante a condição do entregador na sua bicicleta, né? Que, na verdade, essa charge ela contextualiza, ela problematiza a questão dos empreendedores, né? Esse discurso falacioso do empreendedorismo, né? Então, essa charge chama Os Empreendedores. Então, claramente você vê um cidadão questionando o motivo da greve. Ele fala: greve? Desde quando empreendedor faz greve? E o garoto, com sua bicicleta, né, e com aquela mochila que armazena, né, produtos a serem entregues, desde que vocês inventaram que trabalho precarizado é empreendedorismo. Então, aqui existe uma problematização. Que empreendedorismo é esse? Né? O que é ser empreendedor no Brasil? Né? Então, um entregador de produtos vinculados a esses aplicativos, que são muitos, ele de fato ele não está empreendendo nada, ele simplesmente está colocando a sua força de trabalho num contexto neoliberal onde ele é explorado, né? Então, a questão da exploração sob a força de trabalho dele, uma força de trabalho que deixa o corpo dele extremamente exaurido, exausto, não tem nada a ver com empreendedorismo, né? É uma exploração escancarada, né? Porque a gente fala
de exploração, porque ele não tem salvaguarda nenhuma, ele não tem garantia nenhuma, né? Então, a uberização do trabalho no Brasil não recebe, é aquela coisa de não ter reservado nenhuma garantia de direitos ao trabalhador. E saindo daquela imagem, saindo daquela charge, onde se encontra uma problematização da questão do empreendedorismo, eu bolei essa pergunta aqui para vocês e sintam-se à vontade para contribuírem, né, respondendo, ou até mesmo suscitando um debate em cima dessa pergunta. Por que nos parece falsa essa ideia de liberdade e segurança em atividades profissionais vinculadas aos aplicativos, aos apps? Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito? Fernanda, Suelen, Vinícius, o que vocês gostariam de comentar? Vocês gostariam de problematizar? Vocês já ouviram alguém falar que decidiu trabalhar para aplicativo porque se sente mais livre, porque faz os horários, né? Porque essa pessoa tem liberdade de escolher em qual horário ela vai trabalhar, por exemplo? Vocês já ouviram coisas desse tipo? Suelen, Vinícius, a Lívia, a Fernanda, vocês gostariam de colaborar nesse sentido? O que vocês acham? Realmente é uma falácia, é uma ideia falsa, essa coisa de liberdade e segurança que se atribui trabalhando para esses aplicativos? A gente pode dizer que sim, né? Porque você atribuir que você é livre, que você tem liberdade, mas o quanto você precisa se dedicar, né? Então, assim, você faz aquele período, você se dedica àquele período de trabalho, né? Mas assim, você não tem direito a nada, né? Se você sofre um acidente, se você tem o seu equipamento de trabalho, a sua ferramenta de trabalho danificada, essa empresa vinculada ao aplicativo, ela não vai te dar um apoio para você consertar o seu carro, consertar a sua bicicleta, né? Então, que liberdade é essa? Né, que não te confere nenhuma vantagem, nenhuma garantia, nenhuma segurança, né? Então, essa ideia falsa de liberdade e segurança, infelizmente, essa ideia que você vai fazer os seus horários, que você pode, de fato, ter uma vida mais saudável, né? Muitas pessoas acreditaram nisso. Muitas pessoas acreditaram nisso, né? E ainda vincula uma outra ideia: eu vou ser o meu próprio patrão, né? Mal sabem elas que elas não terão garantia alguma, né? E é um trabalho precarizado, é um trabalho que expõe as pessoas a grandes perigos, né? Aos perigos que nós já conhecemos das grandes cidades, como a violência no trânsito, né? Sem falar no alto valor do combustível, né? Sem falar nos maus tratos que são desferidos aos entregadores de alimento e produtos diversos, né? Não é à toa que a mídia veicula muitas coisas dessa natureza, situações de racismo e outras coisas mais, né? Então,
É falsa essa ideia de liberdade e segurança que esse tipo de trabalho proporciona. Agora a gente vai para uma outra questão, tá? Uma outra questão muito interessante que eu quero colocar aqui para vocês. Hã, a uberização, ela pode ser explicada como a relação de trabalho em que se vende um serviço para alguém de forma independente, sem intermediação de empresas, em geral via internet, através de aplicativos. Apesar da fragilidade de vínculo, no Brasil, as mobilizações de motoristas e entregadores de aplicativo têm sido frequentes, cobrando as empresas diante da falta de direitos e baixa remuneração. Então, quando a gente observa um movimento que, quando os trabalhadores se dão conta dessa situação precária a que eles são expostos e que a rentabilidade, o que se ganha, não é o que se era esperado, começam as movimentações, tá? Eu acredito que vocês se lembrem daquela paralisação dos apps, né, que foi o break dos apps. E essa paralisação foi liderada por uma pessoa muito interessante, o Paulo Galo, aqui em São Paulo. Né, o Galo, ele se tornou uma figura política muito importante dentro dessa movimentação, dentro dessa questão da uberização do trabalho no Brasil. Então, o Galo, Paulo Galo, ele nos convida a pensar nas condições de trabalho e nas perdas dos direitos trabalhistas, né? Porque a CLT, assim como a questão do salário mínimo, férias, pagamento de horas extras, descanso remunerado, foi uma conquista da classe trabalhadora, uma luta de muitos anos. Então, Galo, Paulo Galo, que liderou, né, esse break dos apps, essa paralisação, ele nos convoca a refletir sobre isso, porque foram anos de luta, foi uma conquista muito grande, possível por muitas pessoas que lutaram em pró dos direitos trabalhistas, e você trabalhar sem exigir essas garantias seria como apagar a luta do passado e não pensar que você está sendo expoliado, você está sendo explorado e quem está ganhando, na verdade, são essas grandes empresas e não o trabalhador em si. O trabalhador, ele não ganha muito, pelo contrário, ele está ganhando cada vez menos e trabalhando em condições ainda piores. Então, o Galo, ele tem um trabalho político fundamental. Ele não apenas ele promove a paralisação, tá? Ele convoca debates entre os trabalhadores para que eles percebam essa movimentação toda, né? Eu vejo no Paulo Galo, vocês facilmente podem encontrar o perfil dele na internet, matérias onde ele dá entrevistas, ele oferece, ele coloca o pensamento dele de uma forma muito didática, ele convoca a gente a pensar na condição de trabalho de cada um de nós. Não apenas para os trabalhadores que estão vinculados a esses aplicativos, né? As palavras do Paulo Galo, elas provocam uma reflexão, inclusive para os trabalhadores que estão em empresas grandes, que trabalham em seus respectivos escritórios, pessoas que trabalham em casa. Ele realmente ele convida para refletir todos nós que pertencemos à classe trabalhadora, tá? Então, uma sugestão de pesquisa, caso vocês estejam curiosos a entenderem um pouco mais desse fenômeno da uberização no Brasil, é pesquisando a pessoa de Paulo Galo. Através dele a gente pode aprender muita coisa, tá? E chamando mais uma vez o Paulo Galo, a gente chega
aí numa reflexão entre os direitos, garantias, deveres e limites, né? Como, por exemplo, do limite da jornada. E é muito interessante porque aconteceu algo, né, uma coisa muito dramática, não envolveu a morte da pessoa, mas essa pessoa quase morreu, e foi uma pessoa que havia participado de um reality show pouco tempo antes, tá? Um rapaz, o Rodrigo Mussi, que foi um participante daquele reality show da Globo, o BBB, né? Ele quase morreu, ele estava num Uber e o que aconteceu com ele nos convoca a pensar nas condições de trabalho daquele motorista, que estava ali trabalhando, mas um trabalho precarizado, né? E a gente fala aqui um pouquinho sobre os limites da jornada de trabalho, né? Depois do próprio motorista admitir que havia dormido no volante, o acidente de carro que quase tirou a vida do ex-BBB Rodrigo Mussi, em março, levantou a discussão sobre os perigos representados pelo excesso de trabalho em aplicativos. Então, aquela coisa, né? Aqui a gente pode fazer um link. A gente estava falando que muitos foram para essa atividade pensando que era o empreendedor, pensando que ele podia trabalhar naquele período, né? Ele poderia trabalhar naquele horário que ele mais gostasse, né? Mas aí o trabalhador se dá conta para ele ganhar o dia, para ele realmente faturar, para ele ganhar realmente o necessário para o dia, ele teria que trabalhar muitas horas, a ponto do trabalhador dormir ao volante, né? Ele está sujeito a algo que poderia tirar a própria vida dele e das pessoas que estivessem usufruindo daquele serviço, no caso, os passageiros, né? Então, isso que aconteceu, que foi para a grande mídia, que foi amplamente veiculado e divulgado, faz a gente refletir, faz a gente pensar nesses limites, né? Até que ponto, até quando, até que ponto o nosso corpo aguenta, né? Eu acho que nenhum ser humano aguenta ficar tanto tempo ao volante, exposto a tantas agressões, a violência no trânsito, né? Horas e horas de engarrafamento, grandes deslocamentos, né? Então, assim, a ponto dele colocar a própria vida em risco e também a vida do seu cliente. Então, é muito interessante a gente pensar nessas questões, né? E voltando à questão, por que o Brasil é um terreno fértil, né, para esse tipo de coisa, né? A gente tem que fazer algumas associações, a gente tem que ampliar um pouco a nossa percepção e tentar desenvolver aqui um pensamento, por que no Brasil se naturaliza tanto o trabalho precarizado? Eu acho que a questão é essa. Por que se naturaliza tanto as más condições de trabalho de alguns profissionais? E por que alguns corpos, né, infelizmente, desde sempre, estão nessas condições, né? Então, eu estou aqui chamando vocês para refletir um pouco, porque quando a gente pensa em trabalho precarizado e más condições de trabalho, não tem como a gente se esquecer do terrível legado escravocrata e os desafios enfrentados pelas mulheres negras brasileiras, né? Eu não sei se vocês já se deram conta disso, né? Se existe alguém que pode personificar maus tratos e trabalhar em condições muito ruins, precarizadas, é a mulher negra brasileira, né? Se a gente pode eleger, né, alguém que infelizmente desde sempre, antes do fenômeno da uberização, já trabalhava em péssimas condições de trabalho, tá? Então, assim, só foi possível a uberização pegar no Brasil porque, infelizmente, aqui a naturalização
de péssimos ambientes de trabalho é um resquício da escravidão, né. Então, assim, nós estamos, numa época, né, nós estamos num período importante de nossas vidas, nós estamos num período em que nós vamos decidir o futuro do nosso país, e eu acredito que cabe aqui a gente pensar num candidato, né, que ofereça melhores condições a nós, trabalhadores, né. Eu acredito que muitos aqui façam parte da classe trabalhadora, assim como eu. Quem pensa em garantir, né, os nossos direitos, né? Quem pensa em preservar e ampliar os nossos direitos? Então, eu acho que isso está muito claro, né? Quem sempre teve uma fala de apoio à classe trabalhadora, né? Então, na hora do voto, a gente tem que pensar nessas coisas. Qual é o candidato que já falou sobre essa questão da uberização do trabalho no Brasil e acha necessário a gente ampliar o debate e ver o que pode ser feito a esse grande volume de trabalhadores que possa, ao menos, garantir a segurança dessas pessoas. Quem já falou sobre isso? Tá claro também, tá muito nítido, né? Então, foi isso que eu preparei para vocês hoje. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de colocar aqui algum comentário. O microfone está aberto a todos. Isso mesmo, Eliane, isso mesmo, isso mesmo. Perfeitamente, querida. Obrigada pela lembrança, viu? Então, assim, eu gostaria de saber quem gostaria, enfim, quem gostaria de. Isso, ele também. Quem gostaria de contribuir com ideias ou até mesmo citar alguma questão de ordem pessoal, o que vocês já vivenciaram, se vocês vivenciam isso, essa questão do trabalho precarizado no cotidiano, ou até mesmo se tem alguém aqui que tem algum vínculo com aplicativos que prestam esse tipo de serviço. O microfone está aberto para vocês. A aula fez sentido para vocês, queridos? A aula fez sentido? Vocês conseguiram fazer conexões? O que foi exposto aqui faz sentido com o que vocês verificam nas ruas, com o que vocês enxergam na paisagem urbana? Enfim, faz sentido? Perfeito. Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu vou finalizar a gravação. Muito obrigada pela presença. Sou muito grata pela presença de vocês. Boa noite.